Olá, meus queridos irmãos e irmãs, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos chegando ao final de mais um dia, de mais uma semana, com mais uma oração da noite. E dando sequência aos nossos estudos aqui no Sermão do Monte, a respeito do reino do céu, suas exigências e privilégios. Quero dar sequência às nossas devocionais, hoje deixando com vocês, para reflexão de vocês e depois aquele momento de oração com a família, ou sozinho, dependendo aí da sua situação, quero deixar com vocês Mateus capítulo 5, versículos 21 até o versículo 26. Para constar, quero ler apenas o versículo 21, e que diz assim: Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Conforme nós vimos na devocional anterior, essa sessão é a última sessão do capítulo 5. Então, nesta sessão, que vai do versículo 21 até o versículo 48, Jesus intentou 3 objetivos. O primeiro deles, conforme já vimos, foi deixar claro que ele não veio abolir e nem desmentir Moisés. Segundo, foi ensinar que o cumprimento da lei é mais profundo que a simples conformidade exterior. Ou seja, para Deus, as atitudes, as motivações que estão por trás dos atos são mais importantes do que tudo. Na realidade, o que Jesus vai fazer aqui nessa sessão é uma crítica pesada aos escribas e fariseus, que se contentava apenas com exterior, apenas com o exterior, não com o coração. Jesus vai deixar claro aqui que a justiça que agrada a Deus é a justiça do coração. E se não existir justiça no coração, não existirá justiça nas ações e nem nos atos. Em terceiro lugar, Jesus aqui, nesta sessão, ele fez questão de ressaltar as inegociáveis exigências do seu discipulado. Ou seja, santidade interior e justiça exterior, muito além dos escribas e fariseus. Hoje, então, quero meditar com os irmãos aqui os versículos 21 até o versículo 26. Ou seja, a primeira das 6 ilustrações, das chamadas antíteses, por causa do contraste entre a interpretação de Jesus e a interpretação dos fariseus. Por isso que o texto diz: vocês ouviram, eu lhes digo. Esta ilustração se refere ao 6º mandamento. Êxodo, capítulo 20, versículo 13, a respeito do homicídio. Vale salientar de antemão que este assunto trata-se de uma questão fundamental, ou seja, a preservação individual, a proteção da vida, que é a base do bem-estar individual. E o versículo 21 diz assim: Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Certamente, a melhor tradução deste 6º mandamento é: não cometerás homicídio. Pois, essencialmente, a proibição que aparece aqui não é absoluta supressão da vida humana em qualquer circunstância. Mais particularmente, o mandamento tem relação com o homicídio, com o assassinato. Isto explica, por exemplo, outras passagens do Velho Testamento, inclusive da própria lei de Moisés, onde nós encontramos lá ordens para matar, tanto por meio da pena capital, quanto através de guerras. Por exemplo, quando o povo vai conquistar a terra prometida, a ordem foi exterminar os pagãos, os corruptos que estavam na posse daquela terra. Na verdade, os escribas e fariseus até entendiam corretamente esse mandamento, mas eles tinham a tendência de querer restringi-lo apenas ao homicídio literal, ou seja, ao derramamento de sangue, e que neste caso fosse um homicídio indefensável diante do tribunal, conforme está lá em Deuteronômio capítulo 16, versículo 18. Jesus, nesse sentido, discordou deles, ou seja, mesmo eles estando parcialmente certos, na visão de Jesus, a proibição deste mandamento ia além, era mais ampla, incluía também os pensamentos e
as palavras, além dos atos, né? Para Jesus, homicídio não é só uma ação cometida sem relação com o caráter do assassino, né? Para Jesus, esse pecado sempre tem um correspondente interno. Jesus relaciona a ira, os insultos, os desprezos ao assassinato. Por isso é que no versículo 22 diz: eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irá contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. As palavras que aparecem aqui, insulto e desprezo, ou tolo, que aparece aqui, são duas palavras que se referem ao sentimento que há no coração, ao ódio aninhado no coração das pessoas, que será, mais cedo ou mais tarde, externado na forma de zombaria, gracejos, desacatos graves e progressivos contra as pessoas e principalmente contra o caráter de uma outra pessoa, podendo inclusive chegar ao assassinato de fato. A ira que aparece aqui, e também em muitos manuscritos, eles omitem a expressão sem motivo. Contudo, na maioria deles, essa expressão aparece. E certamente ela aparece aí como uma espécie de comentário, uma espécie de explicação. Isso está correto, porque no contexto maior da Bíblia, principalmente no próprio testemunho de Jesus e também lá em Efésios capítulo 4, versículo 26, nós podemos ver a existência de uma ira justa, ou seja, uma ira contra o pecado. Portanto, nem toda ira é maligna. Existe uma ira santa, uma ira justa. Essa é a ira contra o pecado. Nunca contra o pecador, mas contra o pecado. Entretanto, nós, por sermos pecador, mesmo em relação à ira justa, nós precisamos tomar cuidado. Nós precisamos assegurar de que até mesmo a ira justa, ela seja tardia para aparecer e rápida para desaparecer. Tiago, capítulo 1, versículo 19. Portanto, na visão de Jesus, assim como o homicida, de fato, terá que comparecer para julgamento diante do tribunal e responder pelo seu assassinato, também os irascíveis, os maldosos e todos esses que têm aninhado no coração esse ódio, também terão que comparecer para julgamento, só que o julgamento de Deus. Julgamento de Deus. E João entendeu isso. Na primeira carta, capítulo 3, versículo 15, ele diz assim: todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nesse caso, por causa do ódio, por causa dessas maldades, por causa dessas atitudes de espezinhar o outro e atitudes irascíveis, se eles não se arrependerem, estarão sujeitos ao inferno de fogo. A palavra grega que aparece aí é Geena, é uma referência ao Vale do Inom, um lugar que existia em Jerusalém, onde eram levados todo o lixo da cidade, as carcaças de animais, restos de animais e queimados. E Jesus usa isso então como uma metáfora para se referir ao lugar de tormento eterno. O que Jesus quer ensinar aqui é que a raiz de todo homicídio está no coração do homem irado, do homem maldoso, do homem espezinhador, né? E deixa claro que não tem lugar para estes no reino dele, no reino de Deus. E, portanto, vem o conselho de Jesus aqui nos versículos 23 até o versículo 25, são os conselhos de Jesus. Ele diz: olha, se porventura o seu irmão tem alguma coisa contra você por causa de uma injustiça que você cometeu contra ele, se apresse a entrar em acordo com seu irmão, a se reconciliar com ele. Ande rápido. Se vocês observarem bem aí, no versículo 25 diz lá, sem demora. A expressão literal é rapidamente, velozmente, enquanto estás com ele a caminho.
Inclusive, essa atitude deve ser priorizada até mesmo em relação à adoração por meio de ofertas. Deixa a sua oferta ali, vai primeiro resolver o problema com seu irmão, depois volta e oferta aquilo que você trouxe. Por quê? Porque com certeza o julgamento de Deus é severo e é inevitável. Inevitável. Poderá gerar, por exemplo, consequências terríveis, como diz o versículo 26, o fogo do inferno. Portanto, meus queridos irmãos, é isso que Jesus está ensinando aqui. Na realidade, na visão do nosso Senhor Jesus, ele não veio revogar Moisés. E a interpretação de Jesus está longe de ser mais branda, exige nada menos do que a perfeição. Então, na visão de Jesus, não basta você não querer bater no outro. É necessário, inclusive, não basta você não bater no outro. É necessário também você não querer bater no outro. Ou seja, não pode deixar alojado no seu coração sentimentos agressivos, né? Sentimentos de ódio, de rancor ou de querer humilhar o outro. O que Jesus, por fim, quer ensinar aqui é que o alvo da graça deseja que todo o povo de Deus seja reconhecido como carvalhos de justiça, para a manifestação da glória dele. Isaías 61, versículo 3. Que Deus te abençoe, meu querido irmão, abençoe a sua família e seguiremos firmes olhando para Jesus Cristo, nosso modelo de justiça. Até o nosso próximo encontro, em o nome de Jesus.